Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos. Lição 3. Natividade da Santíssima Virgem. 134. Em que lugar e em que dia nasceu a Santíssima Virgem? Segundo a opinião mais corrente, a Santíssima Virgem nasceu em Jerusalém no dia 8 de setembro, dia em que a Igreja celebra a festa desse bem-aventurado nascimento. Os historiadores não concordam quanto ao lugar do nascimento de Maria. Duas cidades, Jerusalém e Nazaré, disputam essa honra. Mas parece que Jerusalém tem preferência pelo que dizem as atas da Santa Sé, o breviário romano e a tradição constante e unânime de todo o Oriente cristão e do Ocidente até o século X. 135. O nascimento de Maria teve a importância que ordinariamente têm os filhos dos grandes do mundo. O nascimento de Maria nada teve de extraordinário perante os homens. Pelo menos a tradição nada refere a tal respeito. Só os espíritos celestes prestaram suas homenagens à sua augusta soberana e celebraram sua vinda ao mundo por meio de cânticos e de ações de graças. O nascimento de Maria, diz Santo Anselmo, foi anunciado por indícios maravilhosos e sinais divinos. Quais foram esses sinais precursores? Só os conhece muito bem aquele que conheceu Maria por sua mãe, antes de vir ao mundo. 136. Em que época foi instituída a festa da Natividade de Maria? Esta festa celebra-se na Igreja Romana há mais de 1300 anos. A França adotou-a no fim do século XIX e foi, segundo a tradição, a cidade de Angers que mais se distinguiu nesta época por seu zelo em solenizá-la. 137. Porque a Igreja celebra, por meio de uma festa particular, a Natividade ou Nascimento de Maria? Porque a Santíssima Virgem veio ao mundo não só isenta de pecado, mas já cheia de graças, e porque o seu nascimento, como uma nova aurora, anunciava a próxima vinda do Messias, o verdadeiro sol de justiça. A Igreja não celebra de ordinário o dia do nascimento dos santos, por ser manchado pelo pecado original, mas soleniza o dia de sua morte, que foi efetivamente o de seu nascimento no céu. Excetuando-se a Natividade de Cristo, a 25 de dezembro, a de São João Batista, a 24 de junho, e a da Santíssima Virgem, no dia 8 de setembro. 138. Bastava para a santidade de Deus, que escolhera Maria por mãe, fazê-la nascer simplesmente isenta de pecado? Não. Seu amor a Maria exigia que ela fosse cumulada de graças e ornada de todos os dons do Espírito Santo. Foi o que se deu no privilégio que lhe foi concedido no momento de sua Imaculada Conceição. 139. Com que sentimentos a Igreja celebra a festa do nascimento de Maria? Com sentimentos da mais viva alegria e do maior reconhecimento, por causa da honra que coube a Maria de nascer isenta de todo o pecado, cheia de graça e santidade, e pela esperança dos grandes bens que este feliz nascimento promete à terra, assim como o cantamos nas segundas vésperas da Natividade. O dia de vosso nascimento, ó Virgem Mãe de Deus, deve ser de universal alegria para todos os filhos do Evangelho, pois de vós é nascido o Salvador, o Sol de Justiça, Jesus Cristo, Senhor nosso, que cancela a maldição e derrama as bênçãos, confunde a morte e nos dá a vida eterna.
140. Como os santos consideraram o dia da Natividade da Santíssima Virgem como um dia felicíssimo para nós, cheio de esperança e de consolação. Escutemos Santo Ildefonso. A Natividade da Santíssima Virgem é como princípio do nascimento de Cristo. Do mesmo modo que a aurora é o fim da noite, assim este feliz nascimento foi o fim de nossos males e o princípio desse dia feliz pelo qual suspiravam todos os homens. Com o nascimento de Maria, acrescenta São Bernardo, o céu começou a conciliar-se com a terra, porque este nascimento era como que o penhor da paz que Cristo vinha fazer entre Deus e os homens. 141. Quando é que Maria começou a praticar a virtude? Desde o seio de sua mãe, Maria praticou as mais eminentes virtudes e consagrou-se inteiramente ao serviço de Deus. Com efeito, desde o primeiro instante de sua existência, Maria recebeu, com o uso da razão, uma grande luz divina, correspondendo à graça com a qual foi enriquecida e nunca deixou de fazer valer com a mais exata fidelidade. 142. Que devemos fazer para bem celebrarmos a festa do nascimento de Maria? Precisamos, primeiro, agradecer a Deus por ter dado Maria à terra. Segundo, imitar a fidelidade dela em corresponder aos desígnios de Deus, em aproveitar-se das graças, esforçando-nos como ela, por crescermos sempre em virtude e em santidade. É muito bom também, na ocasião desta festa, afervorar nossa devoção aos santos que foram da família de Maria. Esta prática, familiar a Santa Brígida, é agradabilíssima à Santíssima Virgem e pode ser-nos muito vantajosa. Exemplos. A. Confiança recompensada. Um bispo escocês percorria a pé as montanhas de sua diocese. A noite surpreendeu-o numa floresta onde se havia perdido. Depois de procurar por muito tempo, encontrou uma choupana habitada por uma pobre família. Essa boa gente o reconheceu sem saber quem era, pois estava envolvido num grande manto. O bispo, por sua parte, ignorava quem era tal gente. Católicos, protestantes, nenhum sinal havia que esclarecesse a dúvida. Alguns minutos depois de mútuo silêncio, a fisionomia da humilde família manifestou-se e o bispo reparou que grande tristeza oprimia aquela pobre gente e algum desgosto a afligia. Depois de hesitar, o bispo disse: "Estais com saúde, mas me pareceis muito tristes." "É verdade", respondeu a mulher, que esperava esta pergunta para desabafar. "Estamos muito tristes. Nosso velho pai está prestes a expirar, e o que mais nos aflige é que pretende viver ainda e recusa obstinadamente preparar-se para a morte." "Poderei vê-lo", disse o bispo comovido. "De boa vontade", respondeu a mulher, com a confiança própria das almas aflitas. E logo introduziu seu hóspede no quartinho do doente. Efetivamente, o velho estava moribundo e não queria convencer-se disso. A primeira alusão que fez o bispo a este respeito pareceu recuperar todo o vigor e respondeu com força: Não morrerei. Mas, meu amigo, lembre-se de que todos devemos morrer, e sua moléstia, na sua idade. Eu lhe digo que não morrerei. É impossível." A todas as reflexões que lhe foram feitas para convencê-lo, sempre respondia:
não morrerei. Mas, lhe disse finalmente o bispo, pode dizer-me por que razão, não tendo mais que um sopro de vida, pretende não morrer? A esta pergunta, o moribundo pareceu enternecido e lançado sobre seu interlocutor um olhar escrutador. Disse-lhe em tom profundamente comovido: O senhor é católico? Sou, respondeu o bispo. Neste caso, disse o doente, posso dizer-lhe por que não morrerei. Sou católico também. Desde minha primeira comunhão até hoje, nunca deixei de pedir todos os dias a Nossa Senhora a graça de não morrer sem ter um padre à minha cabeceira, na hora da morte. Pensa que minha mãe do céu poderá deixar de me atender? É impossível. Então meu filho, disse o bispo, foi atendido. Quem está lhe falando é mais que um padre, é seu bispo. A Santíssima Virgem trouxe-me através dessas florestas para recolher seu último suspiro. E abrindo seu manto, fez brilhar aos olhos do moribundo a cruz pastoral. Então, o doente, transportado de alegria, exclamou: Ó Maria, ó boa mãe, eu vos agradeço. Depois disse ao bispo: Confesse-me agora, creio que vou morrer. Momentos depois, absolvido pela última vez, morria como um predestinado. Exemplo B. Devoção de São Bernardino de Sena a Maria Santíssima. São Bernardino de Sena tomou, desde a mocidade, o piedoso costume de ir cumprimentar, todas as manhãs, uma imagem da Santíssima Virgem, colocada sobre uma das portas da cidade. Ali, de joelhos, asseverava-lhe submissão. Seu zelo e sua piedade agradaram tanto à Mãe de Deus, que lhe obteve a graça da vocação religiosa, o dom de converter os pecadores e o poder de fazer milagres. Desde a idade de 8 anos, jejuava todos os sábados em honra da Virgem Santíssima. Nascido em 8 de setembro, dia da Natividade de Maria, escolheu especialmente este dia para vestir o hábito religioso, para celebrar a primeira missa e pregar o primeiro sermão, querendo assim testemunhar sua confiança em Maria e colocar debaixo de sua proteção seus mais importantes afazeres. A Santíssima Virgem, sensível a tanto amor, abençoou seu ministério e o encheu de favores. São Bernardino foi, com efeito, um apóstolo que iluminou a Igreja com a luz de sua doutrina e a perfumou com suas virtudes. Exemplo C. Tomada de Sebastopol a inatividade de Maria Santíssima. Num dos últimos conselhos de guerra, o general Pelissier decidiu que um assalto supremo a Sebastopol seria dado no dia 8 de setembro. Depois do conselho, um dos generais franceses, mais ardente em frente dos russos do que contra o respeito humano, dirigiu ao futuro duque de Malakoff umas prudentes, mas ousadas observações sobre a escolha do dia do assalto. Os ingleses, disse ele, fanáticos adversários do papismo, hão de ver na escolha no dia 8 de setembro, festa da Natividade de Maria, uma coincidência premeditada, talvez por devoção. Sossegue, sossegue, retorquiu com vivacidade o general Pelissier. Se os ingleses não amam a Santíssima Virgem, não é culpa nossa. Um rei da França consagrou a monarquia a Maria. Quero dedicar especialmente o exército francês, debaixo de minhas ordens, a esta boa mãe. Minha data de volta está perfeitamente escolhida. O assalto está decidido para o dia 8 e será neste dia que se dará.
Deve-se o conhecimento desse fato ao senhor Dom Pavy, bispo de Argel, que o ouviu da própria boca do marechal. Pélicier foi mais tarde governador da Argélia e terminou cristamente sua gloriosa carreira a 22 de maio de 1864. Lembrava-se, sem dúvida, do dia 8 de setembro, quando, prestes a morrer, beijando a cruz pastoral que o senhor bispo lhe apresentara, disse: Deixo a espada que trazia no assalto de Malakoff a Nossa Senhora da África. Quero que esta minha fiel companheira fique aos pés de Maria. Lição 4. O Santíssimo Nome de Maria. 143. Donde veio o nome de Maria, dado à Santíssima Virgem? O nome de Maria, como de Jesus, veio do céu e foi por ordem expressa de Deus, diz São Jerônimo, que São Joaquim e Santa Ana o deram à sua Santíssima Filha. Esta é também a opinião de Santo Epifânio, de Santo Antonino e de São Pedro Damião. Entre os homens, a imposição de um nome é frequentemente feito a esmo ou inspirada pelo capricho. Várias vezes tal nome não tem analogia com as qualidades da pessoa que o leva. Muito diferente é o nome de Maria, saído dos tesouros da divindade e contendo as mais altas significações, das quais cada uma é para ele um título de glória e para nós uma fonte inesgotável de benefícios. 144. Que significa o nome de Maria? Significa estrela do mar, senhora, soberana, luz brilhante. Segundo São Jerônimo, significa ainda oceano de amargura. 145. Cumpriram-se na Santíssima Virgem os significados de seu nome? Sim, porque a Santíssima Virgem, pela sua qualidade de Mãe de Deus, de modelo de todas as virtudes e de dispensadora de todas as graças, realizou perfeitamente todos os significados do seu nome. Realmente, primeiro, Maria é Nossa Senhora ou Nossa Soberana, porque deu ao mundo o Rei imortal dos séculos, Jesus, aquele que por uma palavra criou tudo, o soberano monarca, a quem os povos e os reis obedeceram. É, portanto, Rainha do céu e da terra, soberana dos anjos e dos homens. Porque os súditos do Filho são também vassalos da Mãe. Desde o instante em que Maria consentiu em ser Mãe de Deus, diz São Bernardino de Sena, mereceu que o cetro do mundo fosse colocado em suas mãos. Segundo, Maria é também, para nós, segundo São Bernardo, aquela estrela brilhante que nos ilumina e guia através dos numerosíssimos perigos que nos rodeiam em toda parte, sobre o mar tempestuoso neste mundo. É o astro benfazejo, cuja luz nos indica o roteiro que conduz ao porto da salvação. Terceiro, Maria é, ainda, uma luz radiante, porque é perfeitamente iluminada pelo divino raio que seu Filho Jesus nela projeta, e que, por sua vez, se reflete sobre nós para guiar nossos passos e afastar-nos das veredas do erro. Quarto, pode-se dizer ainda que nunca pessoa alguma sofreu tanto como Maria, particularmente quando, ao pé da cruz do Calvário, misturava suas lágrimas com o sangue de seu divino Filho. A nova Eva fez para a salvação do mundo o que a Eva antiga fez para a sua ruína.
Maria associou-se ao sacrifício de Cristo e conheceu todas as amarguras da paixão e do Calvário. Ó vós todos que passais pelo caminho, vinde e vede se a dor semelhante à minha dor. Foi nessa hora que, segundo a palavra do profeta, sua aflição foi tão vasta como o mar, e que se viu submersa num oceano de amargura. Santo Ildefonso, considerando as dores da Mãe de Deus, não trepida em asseverar que excederam as de todos os mártires juntos. 146. Devemos ter muita devoção ao nome de Maria Santíssima. Devemos ter este santíssimo nome sempre gravado em nosso coração, pronunciá-lo frequentemente com respeito, confiança e amor. 147. Por que devemos pronunciar esse nome com respeito? Porque é o nome da Mãe de Deus, um nome de poder, de força, o maior, o mais respeitável de todos os nomes depois do nome de Jesus. Santo Estevão, rei da Hungria, não menos célebre pela sua terna piedade para com Maria do que pelas eminentes qualidades que praticou no trono, não tinha profundo respeito pelo nome sagrado da Mãe de Deus, que não ousava nem mesmo pronunciá-lo. Chamava Maria a Grande Senhora. Todos os seus súditos, a seu exemplo, davam-lhe o mesmo título, e se acontecia que na sua presença se pronunciasse o nome de Maria, logo todos dobravam o joelho, para testemunhar sua veneração por um nome tão augusto. 148. Por que devemos pronunciar o nome de Maria com muita confiança? Porque é o nome de nossa protetora junto de Deus, porque é o Todo-Poderoso para repelir de nós os demônios e fazer-nos triunfar das tentações. Não há coisa alguma que os demônios temam tanto como a invocação do nome de Maria. Ouvindo este nome, terrível para eles como um exército em ordem de batalha, fogem apavorados. Quem pode dizer, exclama São Bernardo, todas as vitórias alcançadas por este nome tutelar? Não há um só cristão que este nome não tenha protegido. Por mais furiosos que sejam os demônios em perseguirem as almas, diz por sua vez São Germano de Constantinopla, forçoso lhes é deixarem a presa ao pronunciar-se o nome de Maria. 149. Por que devemos pronunciar o nome de Maria com amor? Porque é o nome de nossa Mãe, e porque nada há mais suave, mais harmonioso, mais consolador do que o nome de Maria, unido ao de Jesus. Depois do nome de Jesus, dizem em geral os santos, não há no céu nem sobre a terra nome que possa dar tanta consolação, ou seja capaz de inspirar tanta confiança como o nome de Maria. Pois bem, vede como os aflitos e os infelizes agrupam-se em redor dos altares de Maria. É ali que o pecador arrependido chora suas culpas, que o cristão fraco e abatido busca o socorro, que o coração magoado pela dor acha inefáveis consolações. Santo Afonso de Ligório escrevia o nome de Maria no começo de todas as suas cartas e beijava-o quando o encontrava em suas leituras. Ó minha rainha incomparável, ó minha eterna mãe! Exclamava ele, eu vos amo e por isso amo também a vosso nome. Exemplo A. Carta à Santíssima Virgem. Joãozinho era um pequeno menino de 6 anos apenas. Esfarrapado, tremendo de frio e de fome,
Uma tarde veio-lhe, na sua simplicidade, a lembrança de escrever uma carta à Santíssima Virgem. Não sabendo, porém, nem ler nem escrever, eis o que imaginou. No bairro de Gros-Caillou, em Paris, numa esquina, existia uma lojinha cujo dono desempenhava o papel de escrivão público. Tinha sido soldado no templo do Império, apresentava a feição característica de mau gênio e, além disso, era pobre. Sentado no balcão que lhe servia de mesa, fumava o cachimbo, esperando seus poucos fregueses. Bom dia, senhor, disse Joãozinho, passando a soleira da porta. Pode fazer-me o favor de escrever uma carta? Pois não, vagabundo, disse o venerano. É 500 réis. E à vista. Então desculpe. E virando as costas, tomou de novo o rumo da rua. O velho soldado, admirando nele tanta simplicidade, perguntou: És filho de militar, Mosquito? Não, sou filho de mamãe, que ficou sozinha em casa. Está bem, replicou o velho. Não tens 500 réis, nem tampouco tua mãe? Está claro, queres uma carta para ver se te dão alguma coisa para comer, não é? Tal e qual, respondeu o pequeno. Aproxima-te. Escrevendo de graça 10 linhas e gastando uma folha de papel, nem por isso ficarei mais pobre. O pequeno obedeceu. O velho, com uma bonita letra de quartel-mestre, escreveu: Paris, 17 de janeiro de 1857. Depois, embaixo, na linha seguinte: Ilustríssimo senhor. Como se chama o senhor a quem escreves? Joãozinho respondeu: Não é um senhor. Então é uma senhora? Sim, não, isto é. Esta é boa, pois não sabes a quem queres escrever? Sei. Então fala depressa. É verdade que não é muito agradável dirigir-se a um escrivão público para uma carta dessas. O coitadinho, muito envergonhado, criou coragem e disse: É a Santíssima Virgem que quero fazer o meu pedido. O velho pôs o cachimbo na mesa e franziu as sobrancelhas. Garoto, disse-lhe com severidade, não posso crer que te veio à cabeça a ideia de zombares de um velho. És um fedelho para me dar lições. Rua! Joãozinho obedeceu e voltou para a porta da rua. Ao vê-lo tão dócil, o velho mudou de parecer pela segunda vez, contemplando-o e disse: Nossa Senhora, quanta miséria há nesta Paris! Qual o teu nome, pequeno? João. João de quê? João de nada. O velho encolheu os ombros e continuou: Que queres dizer à Virgem Santíssima? Quero dizer-lhe que minha querida mamãe está dormindo desde ontem, às 4 horas da tarde, e me faça o favor de acordá-la, porque eu não posso. O velho soldado, com os olhos banhados de lágrimas, sentindo comprimir-se-lhe o coração, receou compreender. Perguntou ainda mais: Por que falavas em comer há pouco? Já se vê, respondeu a criança, porque preciso, tenho fome. A mamãe deu-me a última migalha, antes de adormecer. E ela o que comeu? Nada. Havia já 2 dias que dizia não ter fome. O que fizeste então para acordá-la? Beijei-a. E não notastes nada? Sim, estava fria. Faz tanto frio lá em casa. E ela tremia, não é? Não, senhor. As mãos estavam cruzadas sobre o peito e tão brancas, que o senhor não imagina. A cabeça toda deitada para trás,
fora do travesseiro. Com os olhos meio fechados, parecia estar olhando para o céu. O velho resmungou. Invejei os ricos, eu que tenho que comer e beber. No entanto, esta morreu de fome. Abraçou a criança, dizendo: A tua carta, meu filho, já está escrita, despachada e recebida. Vamos à tua casa. Pois não, mas por que está chorando? Perguntou o pequeno admirado. Isso não é nada, meu querido. É porque gosto de ti. Não sei por quê. E há apenas 15 minutos que te conheço. Olha cá, eu também tive mãe. Há já muito tempo. Parece-me vê-la deitada na cama e ouvi-la dizer-me, quando saí da casa paterna: Meu filho, sê honrado e bom cristão. A imagem da Virgem que ali estava presente parecia sorrir-me. Eu amava muito a Virgem Santíssima, quando moço. Quanto a ser honrado, tenho sido. Bom cristão, coitado de mim. Isso é que não. Mãe, minha velha mãe, fique satisfeita. Podem os amigos judiar de mim à vontade. Para onde estás, quero eu também ir. Levar-te-ei o pequeno, este pobre anjo que nunca mais abandonarei. Porque a sua estranha carta, que nem sequer escrevi, não deixou de produzir um duplo efeito. A ele deu um pai, a mim um coração. João tornou-se bom católico e cristão praticante. 150. Que efeito produz o Santíssimo Nome de Maria, invocado com amor? Este nome, invocado com amor, dá consolação, alegria e confiança. Fortifica e anima. Ajuda a praticar a virtude e mantém os bons costumes. Ele dá a fé, esperança e caridade. Converte os pecadores, faz perseverar os justos e lhes abre a morada dos eleitos. Lemos no livro das Revelações de Santa Brígida que ela ouviu um dia Nosso Senhor dizer à sua mãe: A quem invocar vosso nome e tiver confiança em vós, com o firme propósito de se emendar, concederei 3 graças: a contrição dos pecados, o meio de satisfazer a minha justiça e a força de perseverar no bem, e, como consequência de tudo isso, o reino dos céus. 151. Quando, durante a tentação, houvermos piedosamente invocado o nome de Maria, não podemos crer não haver sucumbido. Assim pensa Santo Afonso de Ligório. 152. Que há de particular a notar-se a respeito do Santíssimo Nome de Maria? O nome de Maria é o único de todos os nomes das criaturas, em honra do qual a Igreja estabeleceu uma festa. Celebra-se no dia 12 de setembro, 4 dias após a festa da Natividade da Santíssima Virgem. 153. Quem instituiu a festa do Santo Nome de Maria? Foi o Papa Inocêncio XI, a 20 de novembro de 1683. Já esta festa se celebra na Espanha, em Cuenca, no ano de 1513. O Papa Inocêncio XI mandou celebrá-la em toda a Igreja, em agradecimento da vitória insigne que libertou a cidade de Viena dos turcos que a sitiavam. 154. Que fruto devemos tirar desta instrução? Invocar frequentemente o santo nome de Maria durante a vida e, sobretudo, nas tentações e nos perigos, a fim de morrermos pronunciando.
Peçamos a Deus a graça de que as últimas palavras que saírem de nossos lábios moribundos sejam os doces nomes de Jesus e de Maria. A morte torna-se consoladora e cheia de suavidade quando é amparada por estes nomes de graça e salvação. Exemplo B. Instituição da festa do Santíssimo Nome de Maria. Em 1683, os turcos, ensoberbecidos pelas vitórias que acabavam de alcançar sobre os imperiais, haviam resolvido estender as suas conquistas até o Danúbio e ainda mais além do Reno. Já numerosos batalhões se dirigiam sobre Viena para sitiar essa cidade. Toda a gente fugia à aproximação deles e até o imperador Leopoldo I, não julgando poder deter aquela torrente impetuosa, tinha saído precipitadamente da capital. Saía por uma das portas quando o inimigo aparecia do lado oposto. Este forma logo seu plano, acampa, coloca as baterias e trata de fazer uma brecha com espantosa atividade na vigília da Assunção. Para cúmulo de infelicidade, um incêndio rebenta perto do arsenal e ameaça produzir uma terrível explosão. No dia da Assunção, porém, o fogo suspende-se de repente e o valor e a esperança renascem nos corações abatidos. Não obstante disso, os turcos prosseguem na sua empresa com incrível atividade. E sua artilharia faz cair, de dia e de noite, sobre a cidade, uma chuva de balas e explosivos. Seus trabalhos, no fim de agosto, achavam-se tão adiantados que os soldados de ambos os exércitos se batiam no fosso com as estacas das paliçadas. Viena, baluarte da cristandade, quase reduzida a cinzas, ia cair debaixo do jugo da impiedade otomana. A 8 de setembro, os habitantes e os soldados redobram as orações e logo recebem o aviso de um pronto e seguro socorro. Com efeito, em breve enxergam estandartes a tremular nos montes vizinhos. Era o bravo Sobieski com polacos. No dia 12, pela manhã, Sobieski assiste à missa, comunga com os braços estendidos em forma de cruz e põe-se sob a proteção da Santíssima Virgem. Cheio de ardor e de confiança, exclama: marchemos agora sob a proteção onipotente da Mãe de Deus. Em breve, a derrota dos turcos é completa. A planície fica coberta de cadáveres. Munições, artilharia e o próprio estandarte de Maomé ficam em poder do vencedor. Sobieski faz a sua entrada triunfante em Viena com o imperador. E cheio de reconhecimento pela graça que acaba de receber, ele mesmo entoa o Te Deum. Desde então, o religioso monarca trouxe sempre consigo uma imagem de Nossa Senhora de Loreto, na qual se lia essa inscrição: por esta imagem de Maria, João vencerá. O Papa Inocêncio XI, informado do acontecimento, resolveu perpetuar-lhe a memória e estendeu para toda a cristandade a festa do Santíssimo Nome de Maria, já festejada em algumas dioceses. Quis que se celebrasse no domingo da infra-oitava da Natividade, aniversário dessa grande vitória. C. A filha do maçom. Rosa é filha de maçom. Sua mãe, apesar de ter alistado também na mesma seita, consentiu em deixar batizar a filha. Mas o pai exigiu então que a criança recebesse o nome de Rosa, em lembrança deste emblema próprio da seita. Rosa tinha um sorriso tão meigo e tão angélico que, na sua presença,
A blasfêmia expirava sobre os lábios do pai. Era idolatrada pela mãe, que não sabia lhe resistir. Rosa reparou um dia, na casa vizinha, uma imagem de Maria. Exigiu que sua mãe lhe ensinasse a rezar, e a pobre mulher, embora com repugnância, fez a vontade da menina. Voltando uma tarde da oficina, o pai surpreendeu a mãe e a filha a fazer a oração. Zangou-se com a mulher por lhe estragar a filha. A mãe deitou a culpa sobre a menina. Sim, quero rezar a Deus, disse Rosa. Proíbo-te. Eu quero, retorquiu a filha, que sentia no coração juvenil a necessidade de conhecer e amar a Deus. Indo às escondidas à casa da vizinha, já aprendera o Pai Nosso dos lábios desta mulher, boa cristã. Irados, os pais matricularam-na numa escola leiga, de preferência a escola regida por religiosas, freiras ignorantes, diziam eles. Voltou Rosa um dia à casa, com os lábios inchados por ter recebido um soco de sua mestra. A culpa da pequena era ter ensinado a boneca a persignar-se. Não voltarás mais para a escola, disse a mãe indignada. Assim foi feito. A casa da vizinha tinha um encanto particular. Por isso, a menina multiplicava as visitas enquanto a mãe tratava de seu trabalho de engomar roupa. Era um gosto ver passar as irmãs, em boa ordem, com suas alunas, indo para a igreja ou a passeio. Várias vezes até Rosa recebeu mimos e sempre uma saudação afetuosa dessas devotas educadoras. Nasceu-lhe o desejo de ir para esta escola. A mãe deixou-se comover. Mas o pai, sempre inabalável, respondia: Nunca minha Rosinha há de ser educada por freiras. Rosa, impaciente, enganando a vigilância dos pais, foi um dia no pátio das irmãs, durante o recreio, vendo a alegria e a animação no brincar das meninas, voltou para casa e, em tom imperioso, como todas as crianças caprichosas, disse: Quero ir para a escola das irmãs. Teu pai não quer. Eu quero. Não desanimes, disse a mãe. Ajudar-te-ei. O pai, com muito custo, deu licença e no dia seguinte a pequena matriculou-se na escola tão almejada. Era no mês de maio. A festa soleníssima do Corpus Christi aproximava-se e Rosa foi designada, com mais algumas alunas, para ir adiante do Santíssimo Sacramento a espalhar flores e folhas pelo caminho durante a procissão. A mãe, prevenida pela superiora, ficou comovidíssima. Nada se falou ao pai. O vestidinho alvo de Rosa misturou-se com as outras roupas que a mãe preparava para este fim. Chega o dia, os anjinhos precedem a procissão e as meninas atiram flores perfumadas ao pé do Santíssimo Sacramento em cada altar. A mãe, espreitando por detrás da janela, logo reconheceu a filha, ao passar em frente da casa. O pai, que nada sabia, não prestou atenção. A mãe arranjou uma desculpa com o marido e foi direitinho para a igreja, onde havia muito tempo que não penetrara. A graça do arrependimento a esperava, e como outrora Jesus recebia com tanta brandura, durante sua vida mortal, os pobres pecadores, agora, ao voltar da procissão, passando perto desta mãe incrédula, infundiu-lhe tal remorso de sua vida passada, que ela prometeu voltar a ele para sempre. Os anjinhos e as portadoras de flores, chegando ao altar-mor, puseram-se de joelhos. Quando a pobre mãe viu Rosa, com a cabecinha inclinada diante da custódia sagrada, um sentimento que não se pode definir apoderou-se do seu coração materno.
Copiosas lágrimas de alegria e arrependimento deslizaram-se nas faces, suspiros e soluços agitaram-lhe o coração, e num movimento espontâneo atirou para o céu essas palavras comovidas: Meu Deus, eu vos amo e amar-vos-ei como rosa. Chegando em casa, ficou pensativa e a menina, cheia de alegria, disse: Eu te vi chorar, mamãe. Não era um belo espetáculo? A senhora viu também o bom Jesus? Abençoava a todos. Os acenos da mãe não chegaram a impor silêncio à menina. De que se trata? Disse o homem embaraçado. A mulher, prevendo impropérios, retirou-se ao quarto calada, deixando à menina o cuidado de responder. Só tu, papai, é que não sabes quanto eu estava bela hoje. É sempre bela, minha joia, respondeu ele, beijando as madeixas louras. Não mexas nos meus cabelos. Deus descansou os olhos sobre eles. Qual Deus? O quê? Não há dois, papai. O Deus que está na igreja e em toda parte, o Deus que o vigário levou na procissão. O homem enfureceu-se. De ordinário, muito brando para com a filhinha, disse-lhe em tom de voz que não admitia réplica: Pois bem, senhorita, vem comigo. Ausentaram-se da sala por poucos minutos, e ao voltarem, a menina chorava alta e amargamente. Os soluços chamaram a atenção dos vizinhos, que acudiram pressurosos. Um grito de reprovação saiu simultaneamente de todos os peitos. Rosa tinha a cabeça inteiramente raspada. A menina acaba de fazer a primeira comunhão. Seus cabelos tornaram a crescer, mais belos do que nunca. Mas ela prometeu-os a Maria em sacrifício pela conversão do pai, no dia em que recebeu Jesus no coração pela primeira vez. A digna mãe, que várias vezes ouviu as confidências da filha, fica comovida e pensativa, sabendo dos secretos desejos desse ente querido, mas já sabe que Deus quer as primícias e ela reprime com coragem e energia as fraquezas do coração. O pai é sempre maçom. Oxalá que as orações e sacrifícios da mulher e da filha lhe alcancem, pela intercessão de Maria, luz e coragem para que renuncie aos seus culpados erros.